Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Olá, que bom estarmos juntos nesta noite, onde tenho certeza a palavra do Senhor Jesus vai tocar teu coração, vai te abençoar. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 18, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu quero nesta noite abordar um tema muito importante. Um tema que tem a ver com a nossa caminhada, com a nossa vida. E que diz respeito a todos nós, novos convertidos ou não, sejam maduros na fé ou não, que servem na igreja ou não, que creem em Jesus ou não. Eu quero falar sobre o perdão. Sobre o perdão. E quero abordar esse tema em 2 aspectos, né? O perdão, em primeiro lugar, de Deus, em Cristo,
para com os homens e também, num segundo momento, falar do perdão entre nós. A necessidade que temos de perdoar uns aos outros. E já de início quero dizer algo. Perdoar não é uma experiência fácil. Perdoar não é algo que a gente consegue fazer de maneira muito tranquila. Às vezes, perdoar é extremamente difícil. Perdoar uma traição, perdoar uma mentira, uma afronta, perdoar uma atitude intempestiva contra nós, uma atitude grosseira, perdoar alguém que nos trata com estupidez, ou dentro de casa, ou no trabalho, ou até mesmo na igreja. E por que não dizer até a necessidade de perdoar alguém que cometeu algo muito sério contra nós, ou contra alguém do nosso relacionamento, como perdoar um assassino, por exemplo, como perdoar um estuprador. A questão é que o perdão é uma das maiores necessidades de todo ser humano. A própria medicina hoje já tem muitos estudos acerca dos benefícios do perdão na vida daquele que pratica o perdão contra aqueles que lhe ofenderam. Sabe que a medicina fala de doenças da alma, doenças do íntimo da pessoa, doenças de cunho emocional, e eu creio que o perdão ele entra exatamente nessa modalidade. Por exemplo, hoje há sérios estudos em universidades americanas e também em grandes hospitais no sentido de medir os efeitos da falta de perdão na vida de uma pessoa. Inclusive, a ciência já descobriu que quem não perdoa ou quem tem mais dificuldade de perdoar alguém é uma pessoa que tem grandes possibilidades de desenvolver doenças tipo depressão, estresse, ansiedade e até hipertensão, problemas no coração. Quem não perdoa também, esses estudos dizem, estamos falando aqui de medicina, de ciência, quem não perdoa, esses estudos dizem que pessoa que não perdoa tem sérios problemas no sono, distúrbios no sono. E quem não perdoa, segundo esses estudos também, sofre de uma baixa de imunidade, ou seja, ela fica mais propensa a outros tipos de doenças, porque o seu aparelho imunizatório ele está comprometido por causa disso. E até esses estudos chegam a dizer que quem não perdoa ou tem dificuldade nesta área são pessoas mais propensas ao uso de álcool e drogas. Então, queridos, perdoar é uma grande necessidade. E sabe, você que nos ouve nesta noite, está sofrendo nesta área, não consegue perdoar alguém, não consegue liberar essa pessoa do seu cotidiano. Então, e quem diz que o perdão é importante, até esse momento da minha mensagem, não é a religião, mas a própria medicina. Então, nesse sentido, não perdoar é morrer aos poucos. A pessoa que não perdoa, na verdade, está matando a si mesma. Ela, através da mágoa, do rancor, do ressentimento, da amargura, ela alimenta esse sentimento e acaba se autoflagelando. Então, queridos, nesse sentido, o perdão é para a pessoa que o concede um purificar na sua alma. É um purificar do seu coração, da sua mente, e isso com certeza também acaba repercutindo no próprio corpo físico desta pessoa. E aqui no versículo 21, Jesus ele é instado por Pedro a responder uma pergunta que esse discípulo lhe faz. Pedro pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes, se meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes é a pergunta de Pedro.
Sabe, eu creio que Pedro aqui quis se mostrar piedoso e espiritual para Jesus. Porque havia no judaísmo uma ideia de que perdoar 3 vezes uma pessoa pelo mesmo pecado já seria algo da pessoa mostrar benignidade e mostrar misericórdia. E isso, então, leva Pedro a perguntar 7 vezes. Pedro queria, na verdade, aqui um elogio de Jesus, né? E aí, então, Jesus põe essa espiritualidade, aspas, de Pedro, totalmente por terra. A resposta de Jesus é simplesmente desconcertante. Veja o versículo 22. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, é necessário perdoar sempre. Não 3 vezes como tu pensa, não 7 vezes como você aqui quer demonstrar que precisa ser perdoado. Na verdade, o que Jesus está dizendo a Pedro é que não há limites para perdoarmos. Não há um número X, não há uma quantidade de vezes para perdoar. O perdão deve acontecer sempre e em todas as ocasiões. E a partir do versículo 23, eu não vou ler, eu vou apenas comentar com você. Jesus conta uma parábola para ilustrar sobre o que Pedro havia perguntado a ele sobre a questão do perdão, sobre quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende. É a parábola do credor incompassivo, ou em outras traduções, a parábola do servo que não queria perdoar o seu conservo. E Jesus começa falando a partir do versículo 23 sobre um rei que resolveu ajustar contas com seus súditos, com seus servos. E diz que trouxeram à presença daquele rei um homem que devia ao rei 10.000 talentos. Ora, 10.000 talentos é um valor muito alto. A minha Bíblia de estudo coloca, se fôssemos trazer 10.000 talentos para valores de hoje, pasmem, esse servo estava devendo ao rei 6 bilhões de dólares. Uma quantia extremamente alta. Ou seja, havia uma dívida impagável desse servo para com o seu rei. E ele implorou ao rei para que pudesse pagar essa conta mais na frente. Óbvio que ele não ia conseguir pagar essa conta, porque ela é de um valor inatingível. Então, o que aconteceu? O rei perdoou essa dívida. O rei perdoou uma dívida extremamente alta, porque esse servo implorou pelo perdão. Ato contínuo, este servo que saiu perdoado dessa dívida monstruosa, encontra alguém que lhe devia 100 mil denários. Versículo de número 28, 100 denários. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague o que você me deve. Esse valor de 100 denários corresponde hoje, só para que a gente faça esse parâmetro, né, a 12 mil dólares. Isso é o que a Bíblia de Estudo nos mostra, para a gente ter uma ideia, né, de valor. Só que esse servo que fora perdoado não perdoou este outro, que lhe devia um valor bem mais baixo. E diz que este servo, então, que fora perdoado, coloca o outro conservo na prisão, não perdoou aquela dívida. Uma dívida 500 mil vezes menor do que a dívida que ele fora perdoado. Acontece que o rei fica sabendo dessa situação e manda chamar o servo que não perdoou, dizendo, servo mau, por que não tiveste compaixão do teu conservo? Por que não perdoaste esta pequena dívida? E diz que o rei então entregou este que não havia perdoado aos carrascos para ser castigado. E essa parábola então do credor incompassivo, ela, na verdade, é uma ilustração daquilo que eu falei lá no início,
que o perdão de Deus para com os homens ilustra o perdão de Deus para com os homens. E o perdão de Deus, e o perdão, aliás, de uns para com os outros. Ou seja, Deus nos perdoou em Cristo de uma dívida absolutamente impagável. É isso que a parábola quer mostrar para nós. Ele perdoou todos os nossos pecados pela obra de Cristo na cruz. Assim sendo, uma vez que recebemos o perdão de Deus de uma dívida que era impagável, nós devíamos a Deus algo que não poderíamos pagar neste mundo e nem se tivéssemos muitas vidas, também devemos, nesse sentido, uma vez que recebemos o perdão de Deus, perdoar aqueles que fizeram algo contra nós, que erraram contra nós, que nos ofenderam, enfim, que fizeram algo que nos magoou, nos chateou. Pois, e aqui que está o ensinamento de Jesus, não há comparação. Não há como comparar o tamanho da nossa dívida para com Deus com o tamanho da dívida daqueles que nos ofendem, daqueles que pecam contra nós. Em Marcos 11:25, Jesus diz, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, que devemos perdoar, para que o Pai Celestial também nos perdoe as nossas dívidas. Porque se vocês não perdoarem também, o Pai Celestial não perdoará vocês. O apóstolo Paulo também aborda essa questão do perdão em várias das suas cartas. E eu cito aqui Colossenses 3,13 para ilustrar, quando ele diz, caso alguém tenha queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Ou seja, Deus não espera outra coisa de seus filhos, senão que eles se perdoem mutuamente, que eles ofereçam o perdão àqueles que lhe ofendem, e o façam verdadeiramente, e o façam sinceramente. Veja pelos textos que eu mencionei até aqui. Então, queridos, escute, Jesus, ou a palavra de Deus como um todo, não nos sugere que devemos perdoar. Jesus não diz, olha, seria bom que vocês perdoassem. Seria interessante, isso vai fazer bem para vocês. Não, Jesus ordena o perdão. E se Ele ordena, é porque Ele nos capacita para fazê-lo. E se você que me escuta tem dificuldade nessa área, e não é incomum termos dificuldade nesta área, porque como eu disse no início, o perdão é algo às vezes extremamente difícil, em virtude da violência que nós sofremos, né? E se você então nesta noite não consegue perdoar, escute o que eu vou dizer. Olhe para a cruz de Cristo e encontre ali a verdadeira motivação para você perdoar aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, aquele que pecou contra você. Quando você olha para a cruz, você tem a dimensão exata do perdão que você recebeu de Deus. De uma dívida, lembre-se, que nós não poderíamos pagar. De uma dívida, lembre-se, que é muito superior, mas muito superior à dívida que o outro tem para conosco, quando este nos magoou. Porque nenhuma ofensa, quando olhamos para a cruz, e entendemos o perdão de Deus para conosco, nenhuma ofensa é maior do que a nossa ofensa em relação a Deus. E ainda assim, Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Por isso esse tema, como eu falei no início, ele é importante para a tua vida, inclusive para a tua saúde. Mas você também precisa olhar o perdão do ponto de vista da palavra de Deus, no sentido teológico da coisa, né? Por isso que eu creio que o perdão é uma das experiências
que mais nos aproxima daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário, quando entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para perdoar as nossas dívidas para com Ele. Então, nós devemos perdoar. Nós devemos decidir perdoar, olhando para Cristo, olhando para a cruz, olhando para o tamanho da nossa dívida impagável diante de Deus. Eu creio que sim, quando nós olhamos assim, quando nós encaramos essa questão do perdão, nessa perspectiva do perdão que recebemos de Deus, que é um perdão absolutamente incomparável ao perdão que temos que oferecer àqueles que nos ofenderam, àqueles que nos magoaram. Por isso, queridos, eu queria que você nesta noite pensasse um pouquinho sobre isso. Não é fácil perdoar, não é simples, mas Jesus torna possível, porque Ele nos dá um novo coração, porque Ele mostra que aquilo que Ele fez naquela cruz é algo poderoso e é infinitamente maior do que essa atitude que hoje Deus diz para você fazer. Perdoe. Perdoe. E por fim, eu quero que você, nesta noite, guarde duas coisas. De tudo que nós falamos até aqui, guarde duas coisas. A primeira coisa que eu gostaria que você guardasse é que o perdão é uma experiência que liberta. O perdão é uma experiência que cura e que restaura uma pessoa em todos os níveis. Seja ele do ponto de vista emocional, mental e até físico, por que não dizer? E isso, como eu falei lá no início, não é a religião que diz, é a medicina. Então, quem vive, ou melhor, quem perdoa vive melhor. Quem perdoa tem mais qualidade de vida. Como o nosso Deus é sábio. Como o nosso Deus aponta a saída para nós. E a segunda coisa que eu gostaria que você, nesta noite, guardasse no teu coração, que o perdão é uma decisão que nós tomamos. Nós decidimos perdoar, mas movidos por aquilo que Deus fez na cruz do Calvário em nosso lugar, entregando o seu Filho para tornar possível assim o perdão de Deus para com a humanidade pecadora. Ou seja, ao ter de perdoar alguém, e eu tenho certeza que nesta noite Deus está mostrando, Deus está falando com você, ao ter de ter esta atitude de perdoar alguém, eu te digo, olhe para a cruz e olhe para a dívida impagável que eu e você tínhamos para com Deus por conta dos nossos pecados. E mesmo assim, nós fomos totalmente perdoados por Ele em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa é, quem sabe, a atitude mais importante que você tem que dar nesses dias. É importante termos fé, é importante obediência, e perdão nada mais é do que um ato de obediência que você faz, e isso vem em teu benefício. Eu queria orar por ti, então, eu queria abençoar a tua vida. Feche os teus olhos onde você está. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela mostra quão gracioso tu és e quão mal somos nós. Pai, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda esse que nos ouve nesta noite a entender a mensagem da cruz, uma mensagem que reconcilia o homem com Deus. Uma mensagem onde Deus perdoa em Cristo gratuitamente aquele que se arrepende e aquele que pede o perdão de Deus. Nós não duvidamos do teu perdão, Senhor, desta dívida impagável que tínhamos e que constava, Senhor, nos registros celestiais contra nós. Eu peço que tu nos dê a clareza da tua obra na cruz,
para que o perdão que temos que liberar se torne algo possível para nós. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã e guarda o teu povo, Senhor, dando a nós um coração sempre inclinado a perdoar e amar, assim como tu fazes conosco, ó Pai. Em nome de Cristo eu oro e te abençoo, meu irmão e minha irmã. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito